Ô trembão, cabra da peste, senta aqui do meu ladinho que eu vou te contar uma história que vai arrepiar até o último fio de cabelo da cabeça. Num desses cantos escuros da Bahia, lá pras bandas da roça, uma noite das braba veio com um uivo que parecia gritar lá do fundo da alma. Era um uivo tão forte e tão sinistro que até as corujas pararam de piar, e o vento, que normalmente traz sossego, virou um sussurro assustador no meio do mato fechado. Eu tava lá, sozinho, só eu, a lua e aquele silêncio cortante. E você vai saber agora o que aconteceu comigo naquela noite, que até o cachorro da vizinhança não teve coragem de latir. Mas antes, me diga uma coisa. De onde você está me ouvindo? Que horas são aí onde você está? Quero sentir o clima contigo, porque essa história não é qualquer história, não. É daquelas que a gente guarda no coração e conta só para quem tem coragem de escutar. E aí, tá preparado? Então fique firme aí no seu lugar que o bicho vai pegar. A noite, naquela parte da Bahia, sempre foi um mistério que carregava um peso diferente. Um silêncio que parecia esconder algo que não se via, mas se sentia. Eu me encontrava ali, naquelas matas antigas, sozinho, com o cheiro da terra molhada e o som distante de grilos que tentavam, em vão, quebrar o silêncio pesado. O céu, carregado de nuvens escuras, escondia a lua, deixando tudo envolto numa escuridão que parecia viva. Foi então, bem no meio daquele breu, que ouvi o primeiro uivo. Um som estranho, profundo, que se espalhou pelas árvores como um aviso ou uma ameaça. Não era um uivo qualquer, tinha uma qualidade que me fez estremecer. Era como se ele estivesse chamando pelo meu nome, falando direto para o meu espírito, rasgando o véu entre o mundo dos vivos e o que habitava nas sombras. Naquele momento, eu não sabia o que pensar, só sabia que algo estava errado. O ar parecia pesado, carregado de uma energia que eu jamais havia sentido. O som veio de longe, mas parecia se aproximar, cada vez mais forte e mais próximo. Meu coração começou a acelerar, não de medo simples, mas de um pressentimento que algo terrível estava para acontecer. O silêncio ao meu redor se tornou ainda mais opressor, e o uivo, como uma sombra sonora, preenchia o espaço com uma presença inquietante. Eu tentei me convencer de que era apenas um animal, talvez um cachorro ou um coiote, mas aquela sensação no fundo da alma dizia o contrário. Era algo mais antigo, mais selvagem, algo que não pertencia a este mundo. A mata parecia se fechar ao meu redor. As árvores erguiam-se como sentinelas silenciosas, observando minha presença indesejada. Eu me movia lentamente, tentando não fazer barulho, mas o som do meu próprio respirar parecia um trovão dentro daquele silêncio. Cada passo que eu dava parecia uma sentença. Cada sombra parecia esconder olhos famintos, me observando, me avaliando. O uivo cortava o ar em intervalos que pareciam marcados por um ritmo desconhecido. Um ritual sombrio que eu não conseguia decifrar, mas sentia o peso de sua importância. Eu estava só, completamente só, cercado por uma escuridão que ameaçava me engolir. E então senti um cheiro, um odor forte, como o de um animal selvagem misturado com algo podre, algo que me fez querer vomitar. Era o cheiro do medo, o cheiro da morte que pairava sobre aquela floresta. Eu sabia, naquele instante, que não estava sozinho. Algo estava ali comigo. Uma presença que não queria apenas me assustar, mas me caçar, me consumir. Meu corpo congelou por um momento. E a única coisa que consegui fazer foi ouvir o uivo mais uma vez, mais próximo, mais aterrador. Era como se aquela criatura estivesse dizendo que eu era a próxima vítima, que não haveria escapatória. A noite avançava e eu sentia a pulsação do medo crescendo dentro de mim. Um medo que não vinha apenas do desconhecido, mas do que eu já sabia, do que eu sentia que estava prestes a acontecer. Cada segundo parecia uma eternidade, cada instante uma luta silenciosa entre a vontade de fugir e a necessidade de entender o que estava diante dos meus olhos.
Aquela noite marcou o início de algo que eu jamais poderia esquecer, algo que mudaria minha vida para sempre. Me diga, você já sentiu no fundo do peito um medo tão grande que parecia derrubar tudo ao seu redor? Já ouviu um chamado tão antigo que fez a alma gelar? Se não, prepare-se, porque essa história só está começando e o que vem a seguir vai além do que as palavras podem explicar. O ChatGPT disse: a sombra da noite parecia se estender além do que meus olhos conseguiam enxergar, e naquele instante, cada som, cada cheiro, carregava uma intensidade que eu jamais havia sentido antes. Eu sabia, com uma certeza que não vinha da razão, que algo me observava nas profundezas da mata, e essa percepção apertava meu peito, fazendo o ar parecer mais denso, quase sufocante. O cheiro que dominava o ambiente era uma mistura pungente, uma essência selvagem, que não pertencia a nenhuma criatura comum. Era um odor primal, como o de uma fera antiga, habitante dos pesadelos que as pessoas contam ao redor da fogueira. Meu corpo se mexia em hesitação, querendo fugir, mas paralisado pelo terror silencioso que emanava daquele espaço invisível entre as árvores. Cada passo que eu dava fazia um som seco no chão coberto de folhas, um som que parecia gritar meu paradeiro para a escuridão que se fechava em volta. Eu podia ouvir então os passos atrás de mim. Eram pesados, compassados, uma marcha de predador que não cede espaço, uma aproximação inevitável. O coração acelerado martelava dentro do peito como um tambor de guerra, enquanto uma sensação de perigo iminente dominava tudo ao meu redor. Olhei para trás, mas tudo o que consegui distinguir foram sombras movendo-se rapidamente entre os troncos. Não era humano, isso eu sabia. Aquela presença não se limitava ao plano físico, parecia envolver um mistério ancestral, uma energia escura que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Eu tentava controlar a respiração, mas era impossível conter o pânico que ameaçava me consumir. Meus olhos buscavam qualquer luz, qualquer refúgio, mas a escuridão parecia um labirinto infinito, pronto para me prender e entregar ao que quer que me caçasse. A presença atrás de mim emitia um ruído baixo, um rosnado gutural que fazia minha pele arrepiar, e o cheiro selvagem ficava cada vez mais forte, quase sufocante. Era como se o próprio ar estivesse contaminado pela fera que me seguia, um presságio de morte e perdição. Não havia mais dúvida. Eu era a presa, e aquela criatura era o caçador. A mente corria tentando encontrar uma saída, um plano, qualquer coisa que pudesse me salvar, mas a lógica desaparecia diante do instinto de sobrevivência. Cada galho quebrado atrás de mim fazia meu corpo se mover em resposta, acelerando, fugindo do que parecia inevitável. A floresta se tornava um palco macabro, onde eu era o ator principal de uma peça sombria, escrita para testar até onde minha coragem poderia chegar. Não havia ninguém para ajudar, nenhum grito que pudesse romper o silêncio mortal. Apenas eu, a escuridão e o uivo distante que anunciava a aproximação da fera. Naquele momento, o tempo parecia dilatar. Cada segundo se estendia em uma eternidade angustiante. Eu sentia o peso da morte a poucos passos, uma presença que não dava chance, que consumia não apenas o corpo, mas a alma. Minha mente, mesmo tomada pelo pavor, buscava um fio de esperança, uma luz que pudesse guiar meus passos para longe daquela armadilha invisível. Mas a realidade era implacável e a criatura não mostrava sinais de desistência. Aquele instante ficou gravado em minha memória como o momento em que a escuridão ganhou forma e me mostrou seu verdadeiro rosto. Eu era só um homem, perdido na imensidão da floresta, e o lobisomem, essa entidade antiga e cruel, tinha me marcado como sua próxima vítima. Você já sentiu esse frio na espinha? Essa certeza de que está sendo observado por algo que não pertence a este mundo? Que não está sozinho, mesmo quando tudo ao seu redor parece silencioso?
Essa história que te conto é só o começo do que vivi naquela noite terrível e convido você a continuar comigo para descobrir como sobrevivi ao impossível. O ChatGPT disse: a escuridão da noite parecia se fechar ainda mais enquanto eu corria pela mata densa da Bahia, meus pés afundando na terra molhada, a respiração pesada e ofegante rasgando o silêncio que me cercava. Cada batida do meu coração parecia um trovão no peito, uma música dissonante que acompanhava os passos pesados e incessantes que eu sabia estarem logo atrás de mim. O medo, aquele sentimento primitivo e puro, dominava cada fibra do meu corpo. Era um medo que não se explicava apenas pelo desconhecido, mas pela certeza inabalável de que eu estava sendo caçado por algo muito além da minha compreensão humana. Olhei para trás, apesar do receio, e consegui distinguir a silhueta monstruosa de uma criatura, meio homem, meio fera, avançando com uma rapidez assustadora, os olhos brilhando como brasas no meio da escuridão. A fera que todos chamam de lobisomem, uma lenda que eu sempre ouvi nos contos da roça, tinha se tornado minha realidade mais cruel e aterradora. O cheiro forte de animal selvagem preenchia o ar, misturado com um odor nauseante, como se a própria morte tivesse um aroma próprio naquela noite. Eu sentia a presença da criatura crescendo a cada passo, sentia o calor de sua respiração como se pudesse tocar minha nuca. Era como estar preso em um pesadelo do qual eu não podia acordar, um jogo mortal onde eu era a presa e o lobisomem o caçador implacável. A floresta parecia se fechar em torno de mim, as árvores e galhos transformando-se em obstáculos que me retardavam, enquanto a fera parecia deslizar com facilidade, guiada por instintos ancestrais e uma fome insaciável. Enquanto corria, meus pensamentos eram um turbilhão. Tentava entender como havia chegado ali, naquela situação que parecia saída de um conto de horror. Recordava as histórias que ouvia na infância, as advertências sobre os perigos da noite, mas nunca imaginei que um dia eu seria o protagonista de uma dessas histórias. O medo de morrer não era o que mais me afligia. Era o medo do que aquela criatura representava, do que significava ser marcado por ela, do que aconteceria com minha alma se fosse capturado. Cada respiração era um esforço doloroso, mas eu não podia parar. O som dos passos se aproximava, o rosnado gutural da fera cortava a noite como uma lâmina. Então, em meio ao desespero, avistei uma clareira banhada pela luz da lua, a única luz naquela noite tenebrosa. Um fio de esperança surgiu dentro de mim. Talvez ali eu pudesse me esconder, ou encontrar alguma proteção contra o predador que me perseguia. Atravessei a clareira com o coração na boca, sentindo cada músculo tenso, pronto para qualquer coisa. E então ouvi o último uivo, um som que parecia um lamento, uma declaração de derrota e tristeza. Era um som que ecoava nas profundezas da floresta e dentro de mim, uma lembrança eterna do encontro com o lobisomem que quase levou minha alma. Eu sobrevivi naquela noite, mas algo dentro de mim mudou para sempre. Parte da minha essência ficou presa naquela escuridão. E o medo daquele encontro ainda me acompanha como uma sombra silenciosa. Essa história que compartilho é um alerta e um testemunho. Se algum dia você ouvir um uivo na mata da Bahia, saiba que algo antigo e poderoso está à espreita e que não se trata apenas de uma lenda, mas de um terror real que pode cruzar seu caminho. Agora eu te pergunto, você já sentiu um medo tão profundo que parecia arrancar algo de dentro de você? Já encarou o desconhecido sabendo que poderia nunca mais ser o mesmo? Se sim, compartilhe sua história comigo nos comentários, porque nessas experiências partilhadas reside a força para enfrentar até as maiores trevas. E lembre-se, no coração da escuridão, o fogo da alma leonina arde, guiando quem ousa enfrentar o terror rumo à luz da sobrevivência. A noite naquela mata da Bahia era uma das mais escuras que já vi.
A lua, normalmente tão fiel companheira das minhas jornadas pelo sertão, escondia-se atrás de nuvens pesadas, deixando o céu um manto negro, sem nenhuma estrela para guiar meu caminho. Eu sentia o peso daquele silêncio profundo, um silêncio que parecia vivo, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração, esperando algo acontecer. Cada passo que eu dava era abafado pelo chão coberto de folhas secas, mas eu sabia que não estava sozinho. Um pressentimento terrível, uma presença invisível e fria me acompanhava. O ar tinha um cheiro estranho, uma mistura de terra molhada, folhas podres e algo mais sombrio, quase sufocante. Eu não tinha ideia do que me aguardava, mas podia sentir no fundo da alma que aquela noite não seria como as outras. O medo apertava meu peito, um medo que não era apenas racional, mas um medo ancestral, o tipo de medo que você herda sem entender direito por quê. De repente, um som cortou o silêncio, um rosnado baixo e gutural que reverberou pela mata, fazendo os pelos do meu corpo se eriçarem. Meu coração disparou e meu corpo congelou por um instante, como se todas as minhas forças tivessem sido sugadas para um lugar distante. Não havia dúvidas, era o lobisomem. A criatura que eu havia ouvido nas histórias de velho, aquelas que as pessoas contam para assustar crianças, mas que eu nunca pensei encontrar face a face. Ele estava ali, e eu era a sua próxima presa. O medo transformou-se em um pânico visceral, e minha única vontade era fugir, correr até meus pés não aguentarem mais, até meu corpo cair exausto e incapaz de continuar. Mas a floresta parecia um labirinto traiçoeiro e a escuridão uma armadilha que me cercava. Enquanto corria, os passos pesados e o cheiro forte do animal aumentavam, me deixando sem fôlego. Cada galho quebrado atrás de mim era uma sentença, cada som um aviso de que ele estava perto demais. A fera parecia deslizar entre as árvores com uma facilidade que só a natureza selvagem pode explicar, enquanto eu lutava contra a exaustão e o desespero. Finalmente, cheguei a uma clareira iluminada por uma fraca luz da lua, o único resquício de luz naquela noite terrível. Ali, parado, ofegante, escutei o último uivo, um som que jamais saiu da minha mente, que ecoa até hoje em meus pesadelos. Era um som cheio de fúria, tristeza e talvez um reconhecimento de que eu havia escapado daquela noite macabra. Mas, mesmo vivo, eu sabia que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Sobrevivi àquela noite, mas o lobisomem não havia me deixado ileso. Uma parte da minha alma ficou presa naquela escuridão, uma sombra que me acompanha até hoje, lembrando-me da fragilidade da vida e do perigo que espreita nas sombras. Se algum dia você ouvir um uivo na mata da Bahia, saiba que não é apenas o vento que canta. É o chamado do terror antigo, um aviso de que o lobisomem ainda caça, não só o corpo, mas a alma dos incautos. Você já sentiu que uma parte de você ficou para trás numa situação que mudou sua vida para sempre? Que sombra acompanha seus passos, mesmo depois que a tempestade passou? Compartilhe comigo suas experiências e pensamentos nos comentários. Juntos, podemos enfrentar o medo e encontrar luz até nos momentos mais sombrios. E lembre-se sempre: a verdadeira sobrevivência não é escapar da sombra, mas carregar a luz que a sombra não pode apagar. A noite na Bahia era mais escura do que eu jamais imaginei. Uma escuridão densa que parecia engolir tudo ao redor, como se o próprio céu tivesse decidido se fechar sobre mim, me prendendo em um abraço frio e sufocante. Eu estava sozinho, perdido naquela floresta que já conhecia, mas que naquela hora parecia um labirinto sem saída. Meu corpo tremia, não apenas pelo frio, mas por um medo que me consumia por dentro, um medo tão puro, tão primitivo, que fazia minha mente questionar tudo o que eu sabia sobre a vida e a morte. Enquanto eu tentava encontrar um caminho de volta,
Sentia a presença daquela criatura horrenda, o lobisomem, cada vez mais próxima, seus passos pesados ressoando na escuridão, seu cheiro forte e quase insuportável preenchendo o ar ao meu redor. A sensação de ser caçado era esmagadora, como se eu fosse nada mais do que uma presa indefesa, um ser vulnerável diante de uma força antiga e implacável. Eu podia sentir a respiração quente da fera no meu pescoço, ouvir seu rosnado baixo, ameaçador, que fazia meu sangue gelar nas veias. Meu coração batia descompassado, e a única coisa que eu conseguia pensar era em correr, fugir daquela escuridão que parecia viva, que parecia querer me engolir de uma vez por todas. Eu corria sem direção, apenas movido pelo instinto de sobrevivência, sentindo o peso do medo me esmagar a cada passo. A floresta, que antes parecia um lugar familiar, transformou-se em um cenário de horror, onde cada sombra escondia um perigo e cada som podia ser o último. De repente tropecei em uma raiz e caí no chão frio e úmido, meu corpo doendo, minha mente desesperada. Ouvi o uivo próximo, tão próximo que parecia dentro da minha cabeça. Um som que não era apenas um aviso, mas uma promessa de que a fera estava prestes a me alcançar. O pânico tomou conta, e por um momento pensei que tudo havia acabado, que meu destino era ser devorado naquela noite sem fim. Mas por algum motivo que até hoje não consigo explicar, algo dentro de mim não desistiu. Talvez fosse a força da vida, talvez fosse a luz tênue da esperança que insiste em brilhar mesmo nas horas mais sombrias. Levantei-me com dificuldade, sacudi a terra do meu corpo e comecei a correr novamente, cada passo um desafio, cada respiração um esforço monumental. E então avistei uma clareira iluminada por uma lua tímida que parecia me chamar, oferecendo um breve refúgio daquela escuridão avassaladora. Ao alcançar aquela clareira, senti um instante de paz, um breve suspiro no meio da tempestade. Mas o uivo final soou, um som cheio de uma raiva contida, uma melancolia profunda, como se a fera lamentasse a fuga da presa que lhe escapara por pouco. A noite havia passado, mas eu sabia que nunca mais seria o mesmo. Aquela experiência me marcou para sempre, gravando na minha alma um medo silencioso e uma reverência profunda pelo desconhecido. Desde então, carrego comigo a lembrança daquele encontro, uma sombra que me acompanha, um alerta constante para respeitar as forças que habitam a escuridão. Se algum dia você ouvir um uivo na mata da Bahia, lembre-se, não é apenas o som do vento ou dos animais, é o chamado do antigo, o sussurro do lobisomem que caça não apenas o corpo, mas a alma dos desavisados. Agora, quero que você reflita comigo. Qual é o medo que você carrega escondido, aquele que só se revela na escuridão da sua própria alma? Você está pronto para encará-lo, para encontrar dentro de si a coragem que talvez ainda não saiba que possui? Compartilhe seus pensamentos e sentimentos nos comentários, pois é na partilha das sombras que encontramos a força para seguir em frente. E nunca se esqueça, a verdadeira luz não nasce da ausência da escuridão, mas do abraço corajoso da alma que a enfrenta. A noite se estendia diante de mim como um manto pesado, e eu sentia cada segundo dela como se fosse uma eternidade. A sombra do lobisomem que me caçava não era apenas física, mas espiritual, uma presença que me perseguia mesmo depois de ter escapado daquela mata sombria da Bahia. O medo se enraizou em mim, tornou-se uma sombra constante, uma lembrança silenciosa que sussurrava no silêncio da minha mente. Era como se naquela noite fatídica, parte da minha alma tivesse sido capturada pela fera, uma parte que agora vagava entre a escuridão, buscando um caminho de volta para a luz. Eu tentava viver como antes, mas algo havia mudado dentro de mim. Cada sombra parecia esconder um olhar, cada som noturno me fazia estremecer. O que eu vivi não foi apenas um encontro com uma criatura selvagem, mas um confronto com o desconhecido, com uma força ancestral que desafia a compreensão humana.
Essa experiência me transformou, me tornou parte de um mundo que poucos conhecem e menos ainda ousam contar. Sentir que a própria alma está sendo caçada é um peso que poucos conseguem suportar. É uma luta diária contra o medo que tenta dominar. Uma batalha silenciosa para manter a sanidade e a esperança vivas. Eu sabia que não poderia simplesmente fugir daquele passado, que precisava enfrentar a escuridão que carregava dentro de mim. Só assim poderia encontrar a paz que há muito tempo me escapava. O lobisomem não era apenas uma fera da noite, mas um símbolo do terror que habita o coração humano, a parte que teme o desconhecido, a parte que se esconde das próprias sombras. Enfrentá-lo era enfrentar meus próprios demônios, as dúvidas, os medos e as feridas que a vida me impôs. A sobrevivência não foi apenas física, mas espiritual. Uma jornada para recuperar a integridade da minha alma e a força do meu espírito. Essa luta continua, e é por isso que eu conto minha história. Para que outros saibam que o medo pode ser vencido, que mesmo nas noites mais escuras há uma luz que brilha dentro de cada um de nós. Para que saibam que o lobisomem, seja ele real ou símbolo, não é invencível, e que a coragem de enfrentar o desconhecido é a chave para a liberdade. Eu pergunto a você que escuta esta história, qual parte da sua alma você tem medo de perder? Que sombras você evita enfrentar? Está pronto para abraçar sua luz e caminhar pelo seu próprio caminho de cura e coragem? Compartilhe suas reflexões e experiências nos comentários, pois é na partilha que encontramos força e conexão. E lembre-se sempre, a verdadeira vitória não é fugir da escuridão, mas ser a luz que a transforma. O ChatGPT disse: minha gente, agora que a história já chegou no fim, eu só quero dizer uma coisa. Nem todo medo é inimigo, não, senhor. Às vezes, o medo é só aquele sinal de alerta, uma luzinha piscando lá no fundo para avisar que a coisa está ficando séria, que a vida está pedindo coragem da gente. E coragem, meus amigos, nós tem de sobra, até mais do que a gente imagina. Sei que as noites lá na roça podem ser escuras, que o vento sussurra histórias de medo e mistério, mas também sei que no coração da gente tem uma força maior, um fogo que nem lobisomem ou qualquer sombra pode apagar. E é essa força que vai guiar nós para frente, mesmo quando o bicho pega e o mundo parece querer engolir. Então fica aqui meu convite para vocês. Quando bater aquele medo, não fujam. Enfrentem ele com o peito aberto e a cabeça erguida, porque só quem encara o escuro é que pode ver a beleza da luz. E deixa nos comentários de onde vocês estão me ouvindo, que horas são aí, para nós sentir o clima e dividir essa coragem boa que só o sertão sabe dar. E lembra sempre, cabra da peste, quem tem coragem no coração não tem noite escura que apague sua luz.